Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and then I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. Call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul rests in your embrace. I am yours and you are mine. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Somente em ti descansarei. Eu sou teu e tu és meu. Aleluia, pertencemos a ti, Senhor. Venha guiar as nossas vidas, venha guiar os nossos passos. Nos ajuda a caminhar por sobre as águas. A irmos, Senhor, onde nossos pés podem falhar, movidos pela fé que temos em ti, Senhor. Aleluia. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Pra que em tudo em ti confie.
por onde quer. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Aleluia. Leva-nos, Senhor, no mais profundo da tua presença. Leva-nos, Senhor, a uma profundidade, a uma intimidade contigo, Senhor. Queremos ter experiências sobrenaturais com o Senhor. Jesus, tu és meu Deus. I will call upon your name and keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. Aleluia, nós pertencemos a ti, Senhor. Toma o teu lugar de honra nessa noite. Venha derramar sobre nós o teu poder e da tua unção, Senhor. Toca, Pai querido, em cada um que está assistindo essa live nessa noite. Toca, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Glorificado e exaltado seja o Senhor. Aleluia. Medite na letra desse louvor. É um recado do Senhor para a sua vida. O sol se esconde sobre o teu olhar e te obriga a enfrentar mais uma noite sem dormir. As lutas em tua porta vêm bater, na intenção de te fazer da caminhada desistir. Com lágrimas nos olhos você ora, solução a Deus implora, forças pra sobreviver. O céu se move porque Deus atende, o teu pranto ele entende, manda alguém te socorrer. E por você Deus estremece terra, quebra as cadeias pra te libertar. Onde estiver, ele manda um anjo até o cativeiro para te buscar. Deus entra em cena contra o inimigo e mostra que contigo ele sempre está. Quem tocar em você está tocando em Deus e procurando fogo para se queimar. Você está à sombra do Onipotente, você tem mil motivos para seguir em frente. Quem vier te ofender, com Deus vai ter que guerrear. Aleluia. Entrega a tua vida nas mãos do Senhor, confia nele. Com lágrimas nos olhos você ora, solução a Deus implora, forças pra sobreviver. O céu se move porque Deus atende, o teu pranto ele entende, manda alguém te socorrer. E por você Deus estremece terra, quebra as cadeias pra te libertar. Onde estiver, ele manda um anjo até o cativeiro para te buscar. Deus entra em cena contra o inimigo e mostra que
sombra do Onipotente. Você tem mil motivos pra seguir em frente. Quem vier te ofender, com Deus vai ter que guerrear. Aleluia. E por você Deus estremece terra, quebra as cadeias pra te libertar. Onde estiver, Ele manda um anjo até o cativeiro para te buscar. Deus entra em cena contra o inimigo e mostra que contigo Ele sempre está. Quem tocar em você está tocando em Deus e procurando fogo para se queimar. Você está à sombra do Onipotente. Você tem mil motivos para seguir em frente. Quem vier te ofender, com Deus vai ter que guerrear. Com Deus vai ter que guerrear. Aleluia. Glória a Deus. Entrega tudo nas mãos do Senhor. Assim como Jacó segurou o anjo e teve um encontro com Deus em Peniel, e ali ele recebeu a sua vitória, a sua bênção. Que você, que eu, possamos entregar as nossas vidas e tudo na mão do Senhor, para que o Senhor nos abençoe, para que Ele guerreie as nossas guerras. Aleluia. Já na alva luz do dia raiar, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua
Aleluia. Que essa presença gloriosa que nós estamos sentindo aqui nessa noite possa estar aí na tua casa. Que essa paz que nós estamos sentindo aqui nessa noite possa fluir aí dentro do seu lar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Antes de nós fazermos uma oração, nós estaremos daqui a pouquinho orando. Eu quero desde já mandar a paz do Senhor Jesus para nossa irmã Amira Leal, nossa irmã Ariane também, que é lá da nossa igreja, o Diácono Salviano, a Patrícia Góes. Nós vamos estar orando pela sua vida espiritual, conforme foi o pedido aqui de oração. A minha irmã, que é minha irmã Márcia, que mora lá em Irajá. A Tayana, também da nossa igreja. A irmã Raquel, a Mayra, nosso irmão José Menezes e a minha prima, Patrícia Correia, que o Espírito Santo de Deus possa estar te tocando aí nessa noite, visitando a sua casa, o seu coração, e que toda angústia que tiver, que bata em retirada em nome de Jesus, porque eu creio que essa paz que estamos sentindo aqui nessa noite, ela está aí juntamente contigo aí no seu lar. Nós vamos estar fazendo um minuto de oração antes do pastor entrar para ministrar a palavra. E eu quero lembrar vocês também, você que tem aí a sua água, daqui a pouco, após a ministração, estaremos orando por esse copo com água, para que essa água seja transformada, que o sangue de Jesus venha a ser derramado sobre esta água, de maneira que leve até a sua vida a cura. E se houver algo dentro de você, algo que tem prejudicado a sua saúde, que venha ser lançado por terra, assim que você ingerir essa água, ou der para alguém que estiver enfermo também. Fotografia, peça de roupa, se você quiser, depois você coloca aí, que nós estaremos orando depois da palavra. Agora nós vamos fazer uma oração inicial, mas depois da palavra, como nós temos feito, costumado fazer, nós estaremos intercedendo aí, Então peça aí, pega a sua peça de roupa, a foto, você coloca aí. Se você precisa de algo na sua vida conjugal, se você tem aliança, coloca a aliança aí próximo, que daqui a pouco nós vamos estar orando. Nós temos anotado os nomes das pessoas, conforme foi falado aqui no decorrer da live, outras pessoas vão estar enviando também. E nós temos levado para o monte para orar pela tua vida, apresentar ao Senhor. E ontem nós estivemos ali no Batã, conforme foi feita ali uma live, e foi algo tão tremendo ali que nós podemos sentir no decorrer da oração pela manhã. Sentimos a presença do Senhor de forma gloriosa ali naquele lugar. E eu tenho a certeza que o Espírito Santo de Deus, Ele tem ouvido a sua oração, o teu clamor, o teu choro, não tem sido em vão. As tuas lágrimas que têm caído, o anjo, Ele tem colhido e tem levado até o Senhor. Ele tem colocado no óleo e tem levado até o Senhor. As tuas orações, até mesmo que você faz, aleluia, com o seu coração, o Senhor Jesus, Ele ouve a sua oração e Ele vai de encontro à sua vida aí nessa noite. Então continue conosco, Você que puder, abre uma sala de vídeo aí no seu Face, convida outras pessoas para participar com você também. Nós estaremos orando pela sua vida e levando o seu pedido para o monte ali para apresentar o Senhor. Amém? A sua vitória também é a nossa vitória. Nós vamos orar nesse momento. Se você puder, fecha aí os seus olhos. O anjo do Senhor, ele vai visitar aí agora o seu lar. O anjo do Senhor, ele vai visitar cada cômodo da sua casa. E aquilo que for contrário à vontade do Senhor, vai ter que bater em retirada, porque é no nome de Jesus. O Senhor, ele vai enviar agora o exército de anjos aí dentro do seu lar para guerrear, para pelejar em favor da sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, Pai querido e amado, nós te louvamos e te glorificamos nessa noite,
por mais um momento, ó Pai amado, o qual entramos em Tua presença, sabendo, meu Senhor, que aquele que vai a Ti de maneira alguma, o Senhor lança fora. Pai, eu quero colocar agora nas Tuas mãos essas vidas, Pai amado, que juntamente conosco, Pai, estão cultuando a Ti. A Tua palavra diz, meu Pai querido, que o que é ligado na terra também será ligado no céu. Então atenta aí nessa noite, Espírito Santo de Deus, atenta, Senhor, para o Teu povo, para os Teus filhos, ó Pai amado, neste momento, que oram, que clamam, que choram diante da Tua presença, onde muitas vezes o homem não vê, Pai querido, não pode contemplar, mas lágrimas têm sido derramadas, meu Pai amado, pelo desespero de aflições de pessoas que estão vivendo, meu Senhor, mas que eu creio, meu Pai amado, que Tu és poderoso para mudar o quadro dessa situação, ó Pai amado, para refazer essa história. Meu Deus querido, toma, Pai amado, em Tuas mãos. Espírito Santo de Deus, vai de encontro agora a este lar. Senhor, vai visitando aí, envia Teus anjos, vai visitando a cada cômodo desta casa. Meu Deus querido, aonde houver, Pai, espírito de enfermidade, que bata em retirada agora, em nome de Jesus. Aonde houver, meu Pai amado, um espírito de contenda, de briga, de confusão, de dissensão, de separação, que bata em retirada agora, em nome de Jesus. Aonde houver o espírito da morte, meu Senhor, rondando rondando esta casa, vai saindo aí agora, em nome de Jesus, porque é um exército poderoso que foi enviado dentro deste lar, e contra esta casa, esta família, Tu não tem poder. Espírito Santo de Deus, guarda, Senhor, este lar, esta família, guarda essas vidas agora, Pai amado, agora estou entregando nas Tuas mãos, ó Pai amado, crendo que Tu és poderoso, meu Senhor, para dar o livramento, para dar a vitória, Senhor amado, a este povo. Meu Deus querido, assim nós Te louvamos, Te glorificamos e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus, Ele continue falando melhor no seu coração, através da palavra ministrada nessa noite pelo pastor Daniel. Amém. Não esqueça aí de separar, tá, as fotografias, a roupa. Coloca aí que no final ainda vamos estar orando, tá bom? Por essas vidas aí. Amém. Que Deus abençoe a cada um. Aleluia. Saúde a igreja com a paz de Cristo, amém? Nós estaremos hoje abordando o livro de Hebreus, a partir do primeiro capítulo. Hebreus é um livro histórico que fala dos acontecimentos antigos. O Espírito Santo me deu esta palavra para esta noite, para que possamos aprender juntos um pouco sobre a vida, os acontecimentos do livro de Hebreus. A saber, o livro de Hebreus foi escrito no ano 70, no ano que foi destruído o templo de Salomão. Ele foi escrito nesse período. Ainda, a palavra-chave para o livro de Hebreus, para que possamos compreender as palavras que nós vamos ler, é a superioridade. A palavra-chave do livro de Hebreus é superioridade. E ainda podemos observar que é o único livro da Bíblia que fala, que descreve Cristo como sumo sacerdote. Nenhum outro livro você vai observar essa análise. Cristo é o sumo sacerdote apenas no livro de Hebreus. Ainda temos 5 características no livro de Hebreus que faz menção aos capítulos que falam de supremacia e do amor de Deus. Do capítulo 1 ao 4 nós vamos observar o tema, a superioridade de Cristo. Então, do capítulo 1 ao 4, você vai ver isso, a superioridade de Cristo. Do capítulo 5 ao 7, você observa a superioridade do sacerdote, do sacerdócio de Cristo. No capítulo 8, só o capítulo 8 vai falar a superioridade do concerto de Cristo. E no capítulo 9 ao 10, nós observamos a superioridade do santuário e o sacrifício de Cristo. E finalizando o capítulo
11 ao 13, fechando o livro de Hebreus, nós observamos exortação à fé e o amor. Então, o livro de Hebreus é bem detalhado em alguns aspectos, nós vamos abordar até o capítulo 10, só uma pincelada para que possamos ver dentro da Bíblia alguns aspectos que estão escritos, mas hoje nós vamos nos debruçar no capítulo 11. Mas para chegar no capítulo 11, eu quero trazer algumas análises, nós vamos ver rapidamente alguns versículos, para quando chegarmos no 11, que fala sobre fé, para que possamos aprender um pouco mais. Então, eu gostaria que você compartilhasse comigo no livro de Hebreus, no capítulo 1, e o versículo de número 2, que diz assim, o título, o Filho Superior aos Anjos. Então, essa é uma análise afirmativa, que o livro de Hebreus fala, e o autor de Hebreus é desconhecido, mas ele diz que o Filho é superior aos anjos. Versículo 2 nos diz, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Verso 3, o Filho é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Uma observação interessante, quando analisamos o livro de Atos, no capítulo 7, quando Estevão está sendo apedrejado, conduzido aquele apedrejamento por Saulo, quando ele se entrega, se oferece a sua vida, a Bíblia diz que os céus se rasgam, e ele vê Jesus à direita do Pai, e o rosto daquele jovem Estevão resplandece também, né? Andando um pouco mais na Bíblia, vamos observar, aleluia, o capítulo 2, o que nos chama a atenção no capítulo 2, é o verso 3, o capítulo 2 vai falar o perigo da negligência, e o verso 3 nos diz, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Então, a nossa fé, a cada dia aumentada pelo ouvir da palavra de Deus. Você vai aprender de Jesus através do ouvir da palavra, através da visão também importante, mas a Bíblia relata que o ouvir é muito importante. Eu estou aqui fiz um esboço para seguir, então a gente está aqui manuseando para que possamos aprender melhor. Versículo 3 já foi dito. No capítulo 3 agora, vamos para o capítulo 3, se você puder acompanhar conosco. O capítulo 3 vai dizer lá um título em negrito, Jesus é superior a Moisés. Vamos observar alguns versículos. Versículo de número 3 primeiro. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Então, a instrução veio para Moisés, mas quem deu essa instrução? Jesus. Então, Jesus é maior do que quem faz a casa propriamente dita. É isso que a Bíblia está falando. Vamos observar o versículo 8 também, e diz assim, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Quando o povo estava peregrinando no deserto, durante quanto tempo? 40 anos, é isso mesmo. Durante 40 anos o povo peregrinou no deserto. E o que aconteceu? Vamos observar o versículo 9. Onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Vamos lembrar alguns acontecimentos rápidos que Jesus fez? Tirou o povo da escravidão do Egito, abriu o mar vermelho, chegando do outro lado, não passou muito tempo, o povo já pedia a Deus. Lá no Egito eu comia pão quentinho todo dia, e Deus falou, tá bom, mande todos ficarem na casa, só vão sair pela manhã. E todos foram para casa, Moisés falou com Deus, e Deus falou,
Moisés, fala para o povo ficar tranquilo que eu vou mandar a provisão. E no dia seguinte, as crianças primeiro acharam uma bolinha branca, botavam na boca, comia e falavam, gostoso, o que é isso? Maná. A tradução no nome maná é, o que é isso? Então Deus proveu maná, o pão diário. Aí o povo não satisfeito depois falou, estamos com um desejo de comer carne. Deus mandou codornizes, até as crianças também pegavam as codornizes e levavam para dentro das casas. Mais adiante, só para nós finalizar, para não tomar muito tempo nesse aspecto, sobre a travessia no deserto, o povo teve sede. O que Deus fez através de Moisés? Moisés orou, tocou na rocha, e naquele momento várias fontes no mundo todo se criaram, quando Moisés toca na rocha e manda a água para o seu povo, para saciar a sede do povo. Então, aspectos que Deus operou foram esses. Vamos para o verso de número 19, para nós finalizarmos aqui o capítulo 3, diz assim, 19, vemos assim que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar. Não puderam entrar onde? Na terra da promessa, na terra prometida, onde mana leite e mel. Então, algo importante a saber, o versículo 19 do capítulo 13 está diretamente ligado a Hebreus capítulo 11, verso 6, que diz assim, sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então tenha fé, creia em Deus. Vamos para o capítulo 4, vamos andar no capítulo 4. Diz assim o título em negrito, um descanso sabático para o povo de Deus. Aqui tem algo a dizer à igreja que você muitas das vezes não analisa, não está ali por dentro das coisas. Eu quero primeiro analisar os versículos 9 e 10 e fazer um comentário rápido sobre esse aspecto. Vamos ver o capítulo 4 e os versículos 9 e 10. O título em negrito já foi dito sobre o sábado. Diz assim, assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entrar no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Algo importante a saber. Deus determinou que o sábado fosse o dia de descanso para o seu povo. Mas para você que não está por dentro dos acontecimentos desses últimos dias, no dia 5 de setembro de 2018, o papado atual, o Papa Francisco, ele botou uma exaltação no livro de Êxodo, no capítulo 20, que fala dos mandamentos, e com sutileza ele sugeriu que o domingo fosse como se fosse o sábado, o dia do Senhor. O dia do Senhor é sábado, está na Bíblia, está nas Escrituras. O homem não pode mudar isso, é Deus que determinou, e o que Ele determina, temos que fazer cumprir. É isso que eu queria trazer a sua atenção, para que você aprenda, não deixar que homens, ventos de doutrina, venham mudar aquilo que Deus determinou para a sua vida, amém? Vamos andar um pouquinho mais na Bíblia, capítulo 5, diz assim, versículo 1, todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar-se ofertas e sacrifícios pelos pecados. Então, qual era a função do sacerdócio outrora? Ele vinha, pegava um animal, imolava, matava o animal, pegava o seu sangue, entrava no local santo, depois no santo dos santos, nós vamos ver, esse livro fala muito sobre isso, oferecia aquele sangue pelos pecados dele primeiro e depois pelo povo, e aí quando ele voltasse, verdadeiramente ele teria valia, seria válido o sacrifício dele. E muitas das vezes o sacerdote não voltava, então era inútil, ele morria inutilmente, o povo ficava sem resposta. Vamos observar o versículo 7, que diz assim, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão.
A Bíblia diz que Jesus, quando ele veio a esta terra, ele ficou submisso ao Senhor, seu Pai. Tudo que o Pai determinou, ele procurou fazer à risca, tudo. Ele não omitiu nada. Vamos ver, aleluia, versículo 9 e 10, para finalizarmos aqui o capítulo 5, diz assim: e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Então, para ser salvo, nós primeiro temos que obedecer à lei do Senhor, à vontade de Deus. E aí o versículo 10 diz: sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. No capítulo 7 nós vamos abordar sobre isso com mais detalhe. A saber, Melquisedeque, para que você não saiba, que recebeu, aleluia, os dízimos, as ofertas de Abraão, e ele não teve início, nem meio, nem fim, por isso ele é comparado a Cristo. Vamos então para o capítulo 6, o qual vai falar assim, a partir do versículo 2, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. O versículo 7 também diz: pois a terra que observa a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebendo a bênção de Deus. E ainda diz: mas a terra, verso 8, mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada, sem seu fim é ser queimada. Aqui está falando de salvação. Dentre linhas está falando de salvação. Quem não produz, quem não agrada ao Senhor, quem não obedece ao Senhor, será queimado no fogo, diz a palavra. Não é a palavra nossa, é do Senhor. Então vamos observar aqui o capítulo 7, que vai nos abordar melhor sobre Melquisedeque. O capítulo 7, lá em negrito, vai dizer assim: o sacerdote Melquisedeque diz: esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote de Deus, do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça, depois rei de Salém, que quer dizer rei de paz. Versículo 3, sem pai, agora vai falar sobre Melquisedeque, sem pai, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdócio para sempre. Então Melquisedeque é um comparativo na lei antiga a respeito de Cristo, a respeito de Jesus Cristo. Vamos para o capítulo 8, vamos chegar no 11 e vamos falar um pouco com mais tranquilidade a respeito do que Deus quer falar a respeito de fé. Capítulo 8 vai dizer assim, o título: o sumo sacerdote de uma nova aliança. Vamos observar. Versículo 1, 2 e 5 diz: o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Está falando de Jesus. E serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu e não o homem. Então está falando do tabernáculo futuro, do local que nós almejamos chegar. Todo ser vivo almeja estar com Deus. É isso que o nosso objetivo. E o 5 diz assim: eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo: tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Porque Deus teve prazer de mostrar a Moisés um rascunho das coisas futuras, porque Moisés ele ficou 40 dias e 40 noites na presença do Senhor. A Bíblia nos diz que o rosto do Moisés resplandecia, ao ponto dele ter que colocar um véu por causa da glória de Deus que estava sobre o seu rosto. Então Moisés, assim como o homem, é um dos poucos que chegou a uma grandeza tão elevada perante o Senhor.
Vamos agora aquilo que me chamou a atenção também, o capítulo 9, que vai falar a respeito da adoração no tabernáculo. Vamos observar. Capítulo 9, do verso 1, 2, e aí eu vou falando os versículos para que possamos acompanhar junto. Adoração no tabernáculo terreno. Diz assim o verso 1. Ora, a primeira aliança tinha regras para a adoração e também o tabernáculo terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamado Lugar Santo. Estava o candelabro, a mesa e os pães da presença, ou da preparação. Por trás do segundo véu havia uma parte chamada Santo dos Santos, onde se encontrava, versículo 4, o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança. Para quem não sabe, a arca da aliança é a representatividade de Deus no Velho Testamento. Quando eles iam à guerra, a arca da aliança ia à frente. Quando os sacerdotes queriam falar com Deus uma vez ao ano, eles adentravam a arca da aliança na presença de Deus, e ali Deus conversava com os sumos sacerdotes. Vamos adiantar. Totalmente revestidas de ouro, madeiras de acácia. Nessa arca estava o vaso de ouro contendo maná, um gomer de maná, e ainda tinha a vara de Arão que florescera, foi escolhido como sacerdócio, e as tábuas da aliança, os 10 mandamentos, que aqui foram escritos agora por Moisés. Versículo de número 5 diz: acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriu a tampa da arca. A respeito dessas coisas não cabe agora vou falar detalhadamente à frente. Aqui o autor falando, ia comentar algo à frente. Interessante que nesse texto, quando eu estou lendo sobre o propiciatório, eu lembro quando a arca do Senhor estava sendo tomada, e ali estava toda a arca com os querubins do lado de cima, e teve homens que queriam olhar para dentro da arca e foram fulminados, foram mortos pelo poder tão grande de Deus, porque a presença de Deus é desta forma. Nós, o homem, muitas das vezes, como não está preparado, não consegue estar, aleluia, observando coisas da grandeza do nosso Deus. Por isso, alguns deles caíram por terra. Vamos para o versículo 10, o versículo de número 7, melhor dizendo. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue dos sacrifícios que ele oferecia por si mesmo, e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Vou adiantar aqui, vamos para o verso 23 e 28. 23 diz: portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esse sacrifício, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. E quem é o sacrifício superior que veio à terra, se fez homem e morreu? Jesus Cristo. Ele que é do céu, a habitação dele original, ele se fez homem e morreu, para que viesse consolidar o plano do Pai. Versículo de número 28, diz, aí diz a palavra: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o guardam. Como eu disse aqui, o sacerdote só tinha valia quando ele entrava no Santo dos Santos e voltava. Nosso Senhor Jesus, ele entrou no Santo dos Santos. A Bíblia diz que ele morreu. E como se fala que ele é o sacerdote dos sacerdotes? Porque no terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. E veio e apareceu às mulheres, a Marta, a Maria, aos discípulos, e trouxe as boas novas, a palavra de esperança, para aquele que nele crê, não seja como Tomé, que Tomé só acreditava no que via, mas bem-aventurado aquele que não viu e creu. É a palavra de hoje. Vamos falar um pouquinho agora sobre
fé. Então, nesse momento, chegamos ao ponto interessante, que é o capítulo 11 do livro de Hebreus, o qual é o que eu gostaria de abordar com a igreja. Exemplos de fé. Vamos ver pessoas que passaram por momentos de adversidade na terra e alcançaram fé. Vamos observar a partir do verso 1. Livro de Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 1. E diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fé é isso. Como eu estava ali pensando, como é que eu vou explicar com mais tranquilidade sobre isso? É como se um pai e um casal, e o pai desse ordem para o filho, através da mãe, deixasse um recado: ó, manda o nosso filho trabalhar de segunda a sexta, ele vai descansar no sábado, usando a palavra que nós lemos, vai descansar no sábado, não é para trabalhar no sábado. E o pai se ausenta, o pai vai numa viagem, vai fazer qualquer coisa, mas deixou uma ordem, através da mãe. O filho não está vendo o pai, mas a mãe transmite: ó, teu pai falou que você tem que trabalhar de segunda a sexta, e no sábado descansar. Mesmo sem ver o pai, a ordem está sendo transmitida. Assim é a palavra de Deus. Nós temos que crer no que está aqui, esta ordem que Deus nos dá. E se o filho obedecer, ele será bem sucedido. Assim é a fé. É algo que você não vê, mas você crê. Vamos observar o versículo 3. Agora vamos falar pela fé. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Nós fomos feitos do pó da terra. Quando nós olhamos para o nosso corpo, nada tem a ver, nada tem de igual com o pó da terra, né? A água do nosso corpo. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo. Quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Você observa que nesse momento estamos falando de Abel, já morto há mais de 3.000 anos atrás, há muito tempo atrás. Mas a palavra tem força, tem poder. O feito dele está aqui presente, estamos falando dele. Vamos adiante, versículo 5. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Lá em Gênesis capítulo 5 vai falar que Enoque andava com Deus. O que vem a ser isso? Tinha comunhão com Ele, tinha intimidade com Deus. Como está a tua e a minha intimidade com o Senhor? Nós temos que buscar isso todos os dias. Versículo 6, aqui um ponto-chave que nós temos que observar. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Em outras versões diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Ele vai te recompensar. Você tem que crer, tem que confiar nele, assim como Abraão confiou. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas ainda que não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio de fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Interessante que Noé, ele ouviu o recado de Deus, tomou posse e preparou a arca do Senhor. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Agora você para analisar a vida de Abraão. Estava num momento confortável, num local abençoado, próspero, só que naquele local que Abraão estava, tinha muita idolatria, adorava muitos deuses, e Deus queria
algo particular com Abraão. O que Deus fez? Chamou Abraão, toda a sua parentela, alguns parentes seus, falou: sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu te enviarei. E assim ele obedeceu, por fé. Pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Aqui vai vir algo sobrenatural para nós também. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, aqui me chamou a atenção, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então a gravidez é um poder de Deus, uma unção diferenciada. Quem é mãe, Deus lhe deu este poder, Deus lhe deu essa graça, isso é dom de Deus. Versículo de número 12. Assim daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia e do mar. Interessante que me chamou a atenção também, outro dia conversando com o Mateus, meu filho, e ele estava pesquisando algumas coisas, algumas curiosidades, quando Deus fala sobre quantas estrelas do céu, e aí ele fez uma pesquisa, ele viu que as estrelas do céu são mais numerosas que a areia do mar. Nós bem entendemos. Então o que significa a areia do mar? É palpável, nós vemos. E quando olhamos para o céu, vemos as estrelas são em maior quantidade do que as estrelas do mar, para você ver a grandeza do Deus que nós servimos. Vamos adiante, 17. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Está lá em Gênesis 22, a partir do verso 7, quando o filho vai ser oferecido. E o filho pergunta: pai, cadê o cordeiro? Ele diz: Deus proverá para si o cordeiro. Versículo 20. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos seus filhos, dos filhos de José, e adorou a Deus, apoiando na extremidade o seu bordão. Efraim e Manassés, dois nomes que dão diferença a respeito da vida de José. Um quando ele estava com amargura de alma, e o outro quando ele estava no ápice dele, na alegria dele. Ainda na Bíblia diz o verso 22, Hebreus 11, 22. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito, deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Então isto é fé. Ele cria que Deus ia tirar o povo da escravidão do Egito e o tirou. E ele falou, fez uma recomendação: quando saírem do Egito, lembre dos meus ossos para serem levados deste lugar, para que seja colocado na terra da promessa. 23. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais. Por estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. O rei do Egito, naquela ocasião, levantou um decreto que crianças, homens, até 2 anos para baixo, teriam que ser mortos. Parece com alguém que conhecemos. A mesma característica que aconteceu com Moisés apareceu com Jesus. Criança até 2 anos para baixo, homem, teriam que ser mortos. A Bíblia diz sobre isso. E então, na época de Jesus, ele sai para uma cidade de refúgio, né? Continuando, versículo 24. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Então você observa que esses fatos todos cooperam para que a nossa fé seja aumentada. 27. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível, Deus invisível, por fé. 28. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue. Esse versículo 28 está muito intimamente ligado aos dias de hoje, né? Todos nós queremos que a marca de Cristo esteja em nossas casas, para que
essa enfermidade, este evento que está acontecendo em todo o mundo não atinge os nossos entes queridos. O verso 28 do livro de Hebreus está inteiramente ligado aos acontecimentos atuais. Por isso que nós temos que estar em obediência ao Senhor, buscando a face de Deus. É claro, não impede pessoas partirem, pessoas salvas partirem, porque já estava determinado por Deus. Mas nada assim que for assolado, porque está passando um lugar, algo assim, porque o sangue de Jesus nos cobre. O sangue de Jesus nos livra de todo o mal. Nós temos que crer nisso. Vamos lá, o verso 28 na parte B. Para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas, quando se fez um decreto dado por Moisés. Pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Aqui começa algo sobrenatural também, vai falar de fatos marcantes na Bíblia, a respeito de homens de grande poder de fé, que grande livramento que deu Deus a essas pessoas. Versículo 30. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Agora, se você parar para analisar, uma estrutura muito forte, como os estudiosos dizem, até um automóvel dava em cima daqueles muros, né? A estrutura, a largura, e foram dados 7 voltas, na realidade 13 voltas no total, para que aquilo fosse ao chão. Mas isso é o que? Ato de crer, ato de fé, porque naturalmente impossível fazendo rodas, rodeando uma cidade e ela cair. Mas por obediência, por fé, Deus cumpre aquilo que Ele promete. E os muros foram derribados de Jericó. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espias, não foi morta, e com os que haviam sido desobedientes. A vida de Raabe é um livro à parte. Nós gostamos muito de falar sobre esta mulher, porque além de dar o livramento aos servos do Senhor, lá no livro de Mateus, se você quiser conferir depois, no capítulo 1, no verso 5, vai falar da Raabe na genealogia de Jesus. Essa mulher que era rejeitada, era de outra situação, agora passa a fazer parte da genealogia de Jesus, porque obedeceu e protegeu os espias do Senhor. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, juiz, Jefté. Jefté tem uma particularidade, para quem não sabe, lá no livro de Juízes, quando ele saiu à batalha, antes dele sair à batalha, ele tinha sido rejeitado pelo povo, e o povo foi lá, os líderes foram lá e chamaram ele para conduzir uma batalha. Quando ele vai para esta batalha, ele faz um voto com o Senhor dizendo: Senhor, se o Senhor me der vitória nesta batalha, oferecerei alguém da minha casa em holocausto ao Senhor. E a Bíblia diz que ele vai à batalha e vence. Quando ele volta alegre da batalha, a sua filha se apresenta perante ele, e ele a oferece como um holocausto, como sacrifício. Jefté. Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo, escaparam o fio da espada. Me lembro também Atos capítulo 5, quando a igreja estava orando, capítulo 12, melhor dizendo, quando a igreja orava pela vida de Paulo, do apóstolo Paulo, e ali o anjo do Senhor se apresentou e livrou Paulo da morte do fio da espada, tornando-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos estranhos. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram a ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Então, meus irmãos, todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido
prometido. Então nós temos que guardar a nossa fé. Não importa o que esteja acontecendo, guarde a tua fé, creia que Deus tem algo bom para a sua vida, que Deus tem algo grande para a sua vida. Creia somente, basta só você fazer isso, crê no nome que tem poder, no nome de Jesus. Nesse momento eu já agradeço a Deus por esse momento que nós passamos juntos neste domingo. E eu vou convidar a missionária para retornar, para estar orando pelo copo com água. Eu tenho certeza que Deus vai agradar na sua vida. Você que estava com problema de saúde, creia neste momento oratório que Deus vai te dar saúde, vai te dar paz, vai te dar tranquilidade em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos estar orando pelo copo com água, como de costume nós temos feito. Mas antes eu quero falar para você que tem participado conosco dos cultos online. Eu gostaria que amanhã nós vamos estar aqui no mesmo horário trazendo uma palavra de Deus. E o Senhor, Ele me dava algo em especial para as mulheres, uma palavra voltada para as mulheres. Mas Deus ainda falava ao meu coração para que avisasse para cada uma de vocês, cada um de vocês que estão assistindo esse culto, que convidasse uma mulher, alguém que você conhece, que esteja gestante. Porque enquanto eu estava ali ligada com o Senhor dizia para mim que era necessário orar para que essa pessoa venha ter o parto desamarrado. O inimigo está lutando para amarrar este parto. E eu estava ali pedindo a Deus a confirmação, para você que talvez não entenda, nós somos uma igreja pentecostal e o Espírito Santo de Deus, ele tem o livre arbítrio de agir, de operar, e o Senhor, pela misericórdia, ele nos deu o dom da revelação. E eu estava ali ligada com Deus e o Senhor falava que era necessário levantar um clamor, amanhã quando nós estivermos orando, um clamor especial pelas gestantes. E aquela que você conhece, que está grávida, seja da sua família, seja um conhecido, alguém do seu trabalho, avise essa pessoa, essa mulher, para estar conosco no momento da oração amanhã, na live, para que nós venhamos orar, clamar pela vida dela, porque eu vi o inimigo, ele tramando contra este parto, amarrando este parto, e o Senhor falava: filha, essa pessoa que está gestante, essa mulher, até mesmo já sonhou que ela morria no parto, e ela está com medo, e ela está com medo de ir para o hospital. O Senhor vai desamarrar este parto. Portanto, avise essa pessoa que você conhece, que está grávida, para estar conosco amanhã aqui na live, e nós estaremos orando, levantando esse clamor por essa mulher que está gestante. Amém? Deus, ele não me revelava o nome dessa pessoa, mas o Senhor falava que era necessário clamar, porque o inimigo já está tramando para esse momento do parto. Ele está amarrando esse parto para que essa pessoa não venha resistir. Amém? O nosso Deus é o Deus que nos revela, que nos avisa, que corta o laço e dá o livramento de morte. Amém? Não esqueça, amanhã às 7h30, uma palavra especial para as mulheres, amém? Vamos orar nesse momento pelo copo com água, fotografia que está aí perto, peça de roupa. Vamos orar agora, exercite a sua fé como foi pregado aqui nessa noite. Coloque a sua mão aí sobre essa peça de roupa, sobre essa fotografia. Quem vai operar, quem vai fazer, não sou eu, não é o pastor. Quem vai fazer é o Senhor, mediante a sua fé. E se você colocar as suas mãos com fé, você vai ver o resultado, você vai ver a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Pega aí a sua água, vamos apresentar o Senhor. Bendito Deus, Santo e Eterno Pai, somos gratos a Ti nessa noite, por mais este momento, por esta palavra, meu Pai amado, abençoada, a qual, Senhor, ativa, Senhor, a nossa fé, pois a Tua palavra diz, meu Senhor, que tudo é possível ao que crê. A Tua palavra diz, meu Pai amado, também que sem fé é impossível agradar a Ti.
E eu creio que através dessa palavra, a fé de muitos nessa noite foram levantada. E é nessa mesma fé, Pai amado, que eu apresento a Ti, Senhor, esta água agora que está sendo, meu Senhor amado, colocada diante do Seu altar, seja no copo, Pai querido, numa garrafa, numa vasilha, meu Pai amado, mas que através da nossa fé, essa água nessa noite será transformada, meu Pai amado, porque uma gota do Teu sangue está sendo derramada aí agora, o sangue, meu Pai amado, o sangue, meu Senhor amado, que foi derramado na cruz do Calvário, meu Deus, que nessa noite, meu Pai amado, esta água ao ser ingerida ou derramada sobre esta enfermidade, essa pessoa venha ficar livre, venha ser curada, liberta, Senhor amado, deste mal, seja, meu Pai amado, de um vício, Pai querido, seja de um mal, Senhor, espiritual, oh Pai amado, que essa pessoa venha ficar liberta para a glória do Teu nome, meu Deus amado, contempla, Senhor, essas peças de roupa, contempla aí, Senhor, nesta noite, meu Pai, essas fotografias, vidas que estão sendo, Senhor, apresentadas nessa noite, crendo que Tu és o Deus de perto e também és o Deus de longe, visita cada um neste momento, Jesus querido, vai cortando laço, vai, Senhor, abrindo porta onde não há porta, joga por terra tudo aquilo que tem impedido, Senhor, da bênção chegar, Senhor, até esta vida, Pai amado, nesta noite, Senhor, entra com vitória, Pai amado, dentro deste lar, entra com restauração, entra com libertação, Pai amado, entra com salvação, dentro deste lar, Pai amado, e conceda, meu Deus, a vitória, Pai, eu já Te entrego em Tuas mãos, Senhor, este domingo, Pai amado, que já está finalizando, a semana que está iniciando, que seja uma semana de bênção, de vitória, de boas notícias, ó Pai amado, para o Teu povo, Senhor. Ó Deus, nós Te agradecemos nessa noite, desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe. Pega aí a sua água, beba a sua água, dá para quem estiver enfermo. E não esqueça, irmãos, não esqueça, foi algo revelado pelo Espírito Santo. Você que conhece alguém que está gestante, peça para estar conosco amanhã, cultuando ao Senhor, nesse horário 7h30. Nós vamos estar levantando um clamor em especial por essa vida, porque esse parto vai ser desamarrado. Amém? Deus tem vitória para você. Nesse momento, receba a bênção do Senhor sobre a sua vida. Que a graça de Deus, o amor de Jesus, as suas comunhões e consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja que aguarda sua volta, não só hoje, mas para todo sempre. A igreja diz: Amém. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Operando Deus. Quem impedirá? Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Juntos. Somos mais fortes. Palma para Jesus. Deus te abençoe e te dá. E até amanhã, em nome de Jesus.